Olá, tudo bem? Eu me chamo Samantha, sou da Treinando Pais e eu vim trazer para você hoje um exercício que vai ajudar você a se perceber e a perceber como você tem estruturado os aprendizados dos seus filhos, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos níveis neurológicos da programação neurolinguística. Então você vai conseguir entender o que o seu filho faz, como é que ele está reagindo e o que tem atrás disso, e também os seus próprios comportamentos e o que significam esses comportamentos, certo? Então eu espero que você possa aprender bastante com a gente hoje, possa utilizar muito esse exercício na sua vida para que você possa melhorar o seu relacionamento com seus filhos e com a sua família de uma forma geral, ok? Então vamos lá! Os níveis neurológicos, eles são categorias que a gente vai especificar cada uma delas agora para que vocês possam entender como que funciona o nosso processamento mental e tudo o que acontece dentro do nosso ambiente, certo? Albert Einstein dizia que não se consegue resolver um problema no nível que ele foi criado. Quando ele traz essa frase, faz a gente, refletir o que a gente precisa fazer para resolver os problemas. Normalmente, quando a gente não tem o entendimento desses níveis, o que a gente tenta fazer? Quando a criança, por exemplo, apresenta algum comportamento inadequado, a gente tenta resolver este comportamento inadequado no mesmo nível, ou seja, eu quero que ela simplesmente faça outro comportamento, mas a partir dessa aula você vai perceber que você só vai conseguir resultados importantes quando a gente começar a subir nos níveis, certo? Então, se a criança está apresentando um comportamento inadequado, eu preciso trabalhar com ela, talvez nas capacidades e nas habilidades dela, porque talvez ela não saiba fazer um comportamento diferente daquele que ela esteja fazendo, certo? E quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue obter resultados muito importantes nesse nosso desenrolar, ok? Bom, quais são os níveis então? Eu vou passar rapidinho para vocês e aí depois por fim a gente vai fazer um exercício juntos para que vocês possam entender bem e estruturar esse entendimento, certo? O primeiro nível que a gente tem é o nível do ambiente. Por que é o primeiro nível? Porque é o lugar, o espaço onde a gente está e as coisas acontecem. Neste nível do ambiente, a gente tem duas perguntas chaves, certo? Que é onde e quando. Esse ambiente significa, na verdade, um mundo exterior, algo que está além de mim mesma, onde eu me movimento, onde eu me comporto, ok? Então, às vezes a gente pega, por exemplo, uma criança que na escola está muito inquieta, não consegue prestar atenção, e a primeira avaliação que eu tenho que fazer é esse comportamento da criança. Ele é um comportamento em todos os ambientes ou ela se comporta desta forma apenas na escola? Então, cada coisa que vai acontecendo para que a gente possa traçar algum diagnóstico e fazer uma avaliação concreta, ela precisa ser analisada nos ambientes, principalmente quando a gente fala das crianças, porque se elas mudam os seus comportamentos de acordo com os ambientes, e elas mudam, a gente tem que entender o que acontece em cada ambiente que faz com que ela se comporte da forma como ela se comporta. Certo? Então, meu filho tem um comportamento que, sei lá, eu não gosto. Primeira pergunta, onde e quando ele faz o que ele faz? E aí você consegue perceber, ele faz isso em todos os lugares ou ele faz isso num lugar específico, certo? E aí a gente vai tendo pistas das coisas que a gente precisa trabalhar para ajustar esses comportamentos. O próximo nível, então, é justamente o comportamento. O que é o comportamento? O comportamento é o que a gente faz, é o que nós fazemos, certo? É o que os outros veem a gente fazer, são as coisas que ficam visíveis. E aí, quando a gente fala, por exemplo, das crianças, a gente vai perceber aqui uma relação muito importante com as aprendizagens delas. Porque às vezes a gente espera das crianças comportamentos que elas não têm ainda
capacidade, não tem capacidade às vezes por questões cognitivas e às vezes porque elas ainda não desenvolveram uma habilidade, elas não sabem como fazer diferente, certo? Então é muito importante a gente fazer essa análise nível por nível. E aí a gente fala de capacidades. Quando a gente fala de capacidades, e aqui eu quero trazer, por exemplo, a questão escolar, que é uma coisa que fica muito marcante para mim. Muitas crianças que vêm no meu consultório incapazes de aprender, ou seja, com dificuldades de aprendizagem, elas chegam incapazes de aprender simplesmente porque elas não acreditam que elas podem aprender, certo? Então a gente precisa avaliar se de fato ela não ter capacidade está relacionado com ela ainda não ter aprendido algo, não ter desenvolvido essa habilidade, e aí a gente precisa trabalhar na estratégia de como fazê-lo, ou se ela tem uma crença referenciada de que ela não pode fazer aquilo, ela não tem condições de fazer aquilo. Porque as nossas crenças, elas são o caminho das coisas que a gente vai fazer. Se eu acredito que eu não consigo aprender, se em algum momento da vida, vamos supor que alguém me chamou de burro e eu peguei realmente para mim isso como crença, o meu sistema vai dizer assim: olha, tu é burro, meu querido, para que tu vai te esforçar para fazer esse negócio? Deixa quieto. Entendem? Por isso que é tão importante a gente trabalhar sempre com reforço positivo. Porque o reforço positivo vai criar crenças fortalecedoras e crenças positivas. E aí a gente não vai ter problemas depois de capacidades. A próxima questão, então, crenças e valores, né? Todo o nosso comportamento, ele está baseado nas coisas que nós acreditamos que podemos ou que nós não podemos, certo? E nos nossos valores, que são as coisas pelas quais a gente briga, a gente insiste, a gente acredita, certo? Coisas que vão contra as nossas crenças não serão possíveis de ser realizadas nos outros níveis. Eu só vou conseguir ter uma habilidade, ter um comportamento de coisas que eu acredito e que tem significado para mim, certo? Para que eu possa ter uma mudança nessas minhas crenças e nos meus valores, eu tenho que mexer na minha identidade. Então, pegando o meu exemplo da criança que se identificou como burro, ela está aqui, ó, eu sou burra. Eu sou burra, acredito que eu não tenho capacidade de fazer, por fim eu não desenvolvo uma habilidade para fazer tal coisa, certo? Então a gente precisa reestruturar essa identidade de alguém que pode assim aprender, que é alguém que não é burra, que é alguém que é inteligente. E quando a gente consegue mexer na identidade, a gente mexe em todo o resto. Então aqui, quem eu sou faz com que eu desenvolva as minhas crenças e valores. Quando eu sei quem eu sou, eu sei por que eu faço o que eu faço e como eu faço aquilo que eu faço, certo? Então essa estrutura, ela vem lá de cima. E o nosso último nível é o nível do universo, o nível espiritual, o nível do legado. É como se fosse um propósito superior. E aqui, por exemplo, eu posso ter uma criança que se sente burra, que se acha burra porque em algum momento ela acreditou que ela não era capaz, mas talvez o legado dela, o propósito superior dela seja agradar os pais. E aí, mesmo que ela se sinta incapaz, ela ainda pode criar condições de vencer essa barreira e essa crença negativa e conseguir melhorar nos seus estudos e melhorar nas suas notas, certo? Então, cada nível desses vai impactando diretamente todos os níveis que vêm abaixo. Por isso que Einstein diz que a gente não consegue resolver um problema no nível que ele foi criado, porque na verdade ele não está nesse nível, ele está sempre em algum nível acima deste, ok?
Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente agora na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercício, eu vou fazer junto com vocês, para que vocês possam fazer uma reflexão do seu papel como mãe e como pai, nessa construção de níveis neurológicos positivos que possam lhe auxiliar no seu papel. Então vamos lá, a gente vai então fazer o nosso exercício, certo? Você vai encontrar um PDFzinho para você baixar, então só clica ali no link, baixa e aí você vai ter todas as perguntas que eu vou passando para você a partir de agora, tá bom? Então é bom que se você ainda não está com o seu, já faça o download dele, se possível imprima para você ir respondendo as perguntas, ou se não, abre ele em alguma tela para que você pegue daí um papel, uma caneta para você fazer junto então com a gente esse exercício, tá bom? Ok, vamos lá então. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que você pense primeiramente na questão do ambiente, certo? Onde e quando você quer aprender técnicas melhores, né, novas formas de você lidar com os seus filhos. Coloca aí pra gente, vai respondendo pergunta por pergunta, certo? Segunda pergunta, então, ainda falando do ambiente, é que elementos você possibilita dentro do ambiente que você tem de família, dentro da sua estrutura familiar, desse ambiente familiar, que apoiam os estados de aprendizagem positivas do seu filho. Pensa com calma, reflete sobre essa pergunta e responde aí. Vai ser muito interessante depois que você tiver com todas as perguntas respondidas, para você poder fazer uma análise de o que tem a ver cada um desses itens com os resultados e os comportamentos que você tem obtido em relação aos seus filhos, certo? Então vamos lá, ambiente. Faz uma análise, como que é essa estrutura, como que é a nossa relação familiar para os seus filhos, certo? Próximo nível então, nível de comportamento. O que você faz quando você consegue ter resultados positivos? Pensa aí, em que momento você conseguiu ter um retorno positivo dos seus filhos que fizeram com que eles respondessem naquilo que você queria? Então, se você queria que ele parasse de fazer birra e você conseguiu, quais foram os comportamentos que você teve quando você conseguiu esse resultado? E o contrário também, em que momentos, por exemplo, né, e quais os comportamentos que você utilizou quando em determinado momento seu filho não estava fazendo aquilo que você queria e você não conseguiu que ele fizesse, o que você fez naquele momento? Que comportamentos você teve que te trouxeram sucesso ou fracasso em relação àquilo que você esperava dos seus filhos, certo? Responde aí. Próximo nível, então, a gente vai falar um pouquinho de capacidades. Como que você faz aquilo que você faz? Como você aprendeu a desenvolver as suas habilidades para ter os comportamentos que você tem? Que habilidades que você tem agora? Que estratégias que você usa que são positivas? Que estratégias, que habilidades que você precisa desenvolver para conseguir aquilo que você espera? Vai pensando aí, anotando para a gente poder subir na nossa pirâmide, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de valores e crenças. Na minha percepção, esse aqui é um dos mais importantes. Eles têm grande impacto na nossa vida e nos nossos comportamentos. Então, quais são as suas verdades como mãe e como pai? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são as suas verdades? O que você acredita sobre a maternidade? O que direciona o seu foco? O que te faz agir? O que te motiva? O que te limita como mãe, como pai? Quais os valores são importantes para você?
E o que você acredita sobre o seu filho? Se eu perguntasse para você agora, qual seria a primeira resposta que você me daria? Lembre-se que aquilo que a gente acredita, a gente cria. O que você acredita sobre o seu filho? O que você acredita sobre você mesma como mãe, sobre você mesmo como pai? Identidade. Quem você é, sendo a mãe que é? Pense numa metáfora até, né? O que simbolizaria a sua identidade como mãe? Que tipo de pessoa você é em relação a você e ao seu filho? Que tipo de mãe você é? Que tipo de pai você é? Quem é você como mãe, como pai? Perceba que de acordo com essa resposta que vier, você vai ter sempre fatores positivos e talvez fatores negativos. E a ideia é justamente que você possa desenvolver e ter consciência daqueles fatores que não são tão positivos, para que você possa trabalhar isso e criar habilidades, crenças e valores que vão lhe ajudar a ser a melhor mãe e o melhor pai possíveis. E aí, no último nível, qual é a sua missão? Qual é o seu legado? O que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a sua visão da maternidade? E a quem mais você está conectado? A quem mais você vai deixar este legado? Responda essas perguntas com atenção, com reflexão e vá pontuando, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, quais são os pontos de melhoria e, inclusive, quais são os pontos positivos que você tem. É importante a gente perceber não só aquilo que a gente tem para melhorar, que normalmente é o nosso foco, mas também a gente perceber quais são as coisas que eu faço bem, quais são as coisas que eu posso me orgulhar, certo? Então, faz o exercício, depois manda pra gente como é que você se sentiu realizando esse exercício. A partir desse resultado, você vai conseguir perceber alguns pontos de coisas que precisa melhorar, de coisas que já estão legais. A gente vai adorar saber de você.